Uma sexta-feira sombria pairava sobre Jerusalém. Em Gólgota, nuvens densas se acumulavam, prenunciando um evento que cindiria a história. Aos pés de 3 cruzes, um centurião romano cumpria seu dever implacável. Era mais uma crucificação, e desta vez o condenado era Jesus de Nazaré. Sua tarefa, inequívoca, testemunhar a morte do Nazareno. E assim ele o fez. Quando a 6ª hora raiou, uma escuridão densa cobriu a terra, estendendo-se até a 9ª. À 9ª hora, um lamento poderoso irrompeu de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida, com um brado final, Jesus exalou seu último suspiro. No mesmo instante, o véu do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. O centurião, que o observava de perto, pronunciou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Naquele dia, a vida do soldado romano foi irrevogavelmente alterada. O encarregado da execução de Jesus experimentou uma transformação profunda. De carrasco, tornou-se testemunha. De perfurador do corpo divino, transformou-se no primeiro gentio a reconhecer a divindade de Cristo. Abandonou sua posição de prestígio no império mais poderoso da terra e uniu-se aos seguidores de Jesus. Levou a mensagem a terras distantes, proclamando o Evangelho com o fervor de quem presenciou o impossível e teve sua existência completamente transfigurada. A história da Igreja o consagraria com o nome de Longinos, o soldado cujo fim trágico se tornou lenda. Antes daquela trágica sexta-feira, Longinos era um centurião romano, comandando seu grupo de 100 soldados, as centúrias, com maestria. Sua posição exigia disciplina férrea, coragem inabalável e excepcional eficácia militar. Sua vida inteira girou em torno da resiliência, da confrontação e da obediência cega. Para ascender a tal posto, não bastava a força bruta. A inteligência e a astúcia estratégica eram essenciais, e o centurião era a personificação dessas qualidades. Sua existência era um reflexo de ordem, devoção e intransigência aos ditames de Roma. Testemunhou a morte sem pestanejar, cumpriu ordem sem hesitação, tornando-se um autômato do império. Até aquele amanhecer. A cidade ainda não despertara plenamente, mas o burburinho de passos apressados e sussurros ecoava, espalhando um nome pelas sombras: Jesus de Nazaré. Na noite anterior, ele havia sido preso no Getsêmani, traído por um ósculo de um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, que o havia vendido por 30 moedas de prata. Conduzido perante o Sinédrio, o conselho dos sacerdotes principais, foi acusado de blasfêmia por proclamar-se Filho de Deus. Lá foi agredido, cuspido e condenado. Contudo, faltava-lhes o poder de executá-lo. Para isso, a aprovação romana era imprescindível. Assim, ao romper da aurora, Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Assentado em seu tribunal, Pilatos observou Jesus com curiosidade, questionando: És tu o rei dos judeus? A resposta de Jesus foi serena: Tu o dizes. Sacerdotes e anciãos incessantemente lhe imputavam acusações, mas Jesus permaneceu em absoluto silêncio. Pilatos, perplexo, inclinou-se e interpelou:
Não ouves o que todos lhe acusam? Não vais defender-te? Jesus não proferiu uma única palavra, nem justificativas, nem defesa. O governador estava assombrado. Já vira criminosos implorarem, mentirem e chorarem para preservar suas vidas. Mas a calma de Jesus era perturbadora. Nesse instante, um mensageiro aproximou-se apressadamente, trazendo uma mensagem urgente da esposa de Pilatos. Nada tenhas a ver com este justo, porque hoje, em sonho, muito padeci por causa dele. Pilatos remexeu-se inquieto em sua cadeira. Pressentia uma trama maior que sua própria compreensão e sentia-se impotente para contê-la. Era costume, na Páscoa, libertar um prisioneiro. Pilatos viu nisso uma oportunidade e deu à multidão uma escolha: Jesus ou Barrabás, um criminoso notório, um assassino conhecido. Porém, os sacerdotes e líderes religiosos incitaram a turba a clamar iradamente: "Solta Barrabás!" Pilatos ergueu as mãos e indagou: "Que farei então de Jesus?" A multidão bradou furiosamente: "Crucifica-o!" Desconfortável, Pilatos perguntou novamente: "Por quê? Que mal fez ele?" Mas a resposta foi ainda mais veemente: "Crucifica-o! Crucifica-o!" O procurador percebeu claramente que estava impotente diante da fúria crescente. Tomou uma bacia com água e lavou as mãos diante da multidão, declarando: "Sou inocente do sangue deste justo. O destino dele repousa convosco." Em seguida, libertou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. O destino do Filho de Deus estava irrevogavelmente selado. Os soldados conduziram Jesus ao pretório. O centurião Longinos, como de costume, mantinha-se impassível à entrada. Testemunhara dezenas de punições. Vira muitos homens morrerem. Mas naquele dia, algo era estranhamente diferente. O prisioneiro não ofereceu resistência, não gritou, não amaldiçoou, não implorou. Suportou cada golpe como se soubesse que era necessário. Os soldados, cruelmente divertidos, despiram-no. Amarraram-no firmemente a um pilar e o açoitaram sem piedade. O chicote golpeava repetidamente, rasgando a carne sem compaixão. Mesmo assim, ele não emitiu um gemido. Longinos observava, braços cruzados, o semblante marcado por anos de violência. Contudo, algo em seus olhos começava a mudar. Os outros soldados zombavam dele. Colocaram uma túnica púrpura sobre seus ombros, teceram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça. O sangue escorria por seu rosto, mas seus olhos permaneciam abertos, firmes, serenos. Puseram-lhe um caniço nas mãos, como se fosse um cetro. Ajoelharam-se diante dele e riram, gritando em zombaria: "Salve, Rei dos Judeus!" Longinos não participou da zombaria. Apenas observava, e pela primeira vez em anos sentiu um desconforto, não pela violência, mas pela dignidade daquele homem espancado. Cuspiram nele, agrediram-no repetidamente na cabeça com o caniço. Finalmente, exaustos de seu jogo cruel, arrancaram-lhe a veste púrpura, vestiram-no novamente com suas próprias roupas e prepararam-no para a crucificação. Mas Longinos não conseguia desviar o olhar. Algo dentro dele, ainda adormecido, começou a agitar-se. Não conseguia compreender por que aquele homem não se defendia. Não conseguia entender por que, em meio à humilhação, não havia ódio em seu rosto, apenas profunda compaixão. Enquanto os outros riam, ele começou a questionar: quem era de verdade esse homem?
Ele ainda não sabia, mas em breve descobriria. Porque naquele dia, Longinos testemunharia o maior ato de amor que o mundo já conheceu. E a partir de então, sua vida jamais permaneceria a mesma. Os soldados levaram Jesus para fora do pretório, empurrando-o. Sobre seus ombros impuseram uma cruz bruta e pesada, já marcada pelas histórias de outros condenados. A marcha rumo ao Gólgota teve início. O centurião, Longinos, seguia à frente, abrindo caminho por entre a multidão. Era seu dever conduzir o prisioneiro ao local da crucificação, Gólgota, a colina das caveiras, para onde Roma despachava aqueles que desejava apagar da memória. Jesus avançava em meio a brados. Alguns cuspiam nele, outros lhe lançavam insultos. Contudo, havia também aqueles que vertiam lágrimas silenciosamente. No meio da multidão, sua mãe, Maria, procurava-o desesperadamente com os olhos. Não conseguindo vislumbrá-lo, voltou-se para o discípulo João. João, ajude-me, leve-me ao meu filho. Juntos, eles se moveram através da multidão. De repente, um soldado empurrou Jesus violentamente. Seu corpo enfraquecido desabou sobre as pedras. Foi a primeira queda. Jesus caiu e a cruz despencou sobre ele. Os soldados o golpearam novamente, gritando ferozmente: "Levanta!" Com um esforço doloroso, Jesus se ergueu lentamente mais uma vez. Maria e João o alcançaram exatamente quando ele caiu pela segunda vez. Maria não conseguiu mais conter-se. Correu para o lado dele, ajoelhou-se, mãos trêmulas e olhos marejados de dor. Em um sussurro sofrido proferiu: "Estou aqui." Jesus ergueu o rosto lívido de sangue e replicou suavemente: "Vês, mãe, faço novas todas as coisas." Não era uma frase de consolo, era uma profecia viva do que estava prestes a acontecer. A cruz pesada pressionava suas costas feridas, seu corpo já começava a ceder, e Jesus caiu mais uma vez. Os soldados o açoitaram para forçá-lo a levantar, mas ele não conseguia. Seus joelhos não respondiam mais. Longinos observava atentamente. Já havia testemunhado isso antes, homens derrotados, homens quebrados. Mas Jesus, ele não estava derrotado. Havia algo dentro dele que não podia ser quebrado. Então, o centurião Longinos agarrou um homem do campo que passava e ordenou-lhe: "Tu aí, pega essa cruz." Lentamente Jesus se ergueu. Seus olhos buscaram os do estranho e, embora exausto, lançou um olhar repleto de gratidão. Enquanto a procissão seguia, Simão ajudava Jesus a carregar sua cruz. Uma marcha da morte movia-se pelas ruas, testemunhada pela cidade. Mulheres choravam abertamente. Sangrando e exausto, Jesus voltou-se para elas e disse: "Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos." Longinos ouviu essas palavras, e mais uma vez algo estremeceu profundamente dentro dele. Quem era esse homem que, mesmo à beira do colapso, conseguia pensar nos outros? Finalmente, alcançaram o Gólgota, uma colina árida e desolada, palco reservado para o horror. As 3 cruzes já estavam erguidas, e os soldados iniciaram seu trabalho macabro. Jesus não resistiu. Não praguejou nem se opôs. Estendeu os braços como se ofertasse voluntariamente seu corpo, como se entregasse a si mesmo sem reservas.
Chegou o momento crucial. Um soldado lhe segurou um braço, outro ergueu o martelo. Um grito de dor lancinante ecoou pelos céus. Maria estremeceu. João desviou o olhar. A multidão murmurava a cada golpe do martelo. Alguns choravam, outros continuavam a zombar, e Longinos permaneceu imóvel. Quando os 3 homens foram crucificados, Jesus ao centro, um criminoso de cada lado, os soldados esforçaram-se para erguer as cruzes. As estacas de madeira cravaram-se no solo com um baque surdo, e o corpo de Jesus estremeceu violentamente com o impacto. Os criminosos crucificados ao lado de Jesus gritavam. Um deles fitou Jesus com desprezo e bradou: "Não és tu, Cristo? Então salva-te a ti mesmo e a nós também." Mas o outro criminoso, fraco, mas com sinceridade na voz, repreendeu o primeiro e disse: "Nem sequer temes a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, na verdade, recebemos o justo castigo, porque o que fazemos é digno de nossos feitos, mas este nenhum mal fez." Em seguida, voltou-se para Jesus e sussurrou: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." E Jesus respondeu com uma promessa cujo eco ressoaria pela eternidade: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Longinos, observando de seu posto, mal podia acreditar no que ouvia. Presenciara muitas execuções, mas nunca vira alguém como Jesus. O tempo transcorria, mas o mundo parecia paralisado. A luz do sol desvanecia, e um véu de escuridão cobria toda a terra. Longinos permanecia em vigília, com os olhos fixos nele. Jesus, pendurado na cruz, ainda falava. Mas suas palavras não eram gritos de dor, eram de perdão. "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Um calafrio percorreu o peito de Longinos. Perdão para aqueles que o açoitaram, para aqueles que o pregaram, para aqueles que o zombaram, até mesmo para ele. Ao longe, o trovão começou a rolar. Uma tempestade se aproximava. Caifás, satisfeito, partiu com os outros líderes religiosos, mas Maria permaneceu ali, com o coração partido de dor, enquanto João a abraçava gentilmente. Com voz fraca, mas clara, Jesus proferiu: "Mulher, eis aí o teu filho." Então, voltando-se para João, disse: "Eis aí tua mãe." O corpo de Jesus começou a vacilar e, de repente, com um clamor que rompeu o silêncio, ele invocou o céu: meu Deus, por que me desamparaste?" Alguns dos que estavam perto pensaram que ele chamava por Elias. Julgaram que ele implorava por intervenção divina, que o próprio profeta viria para resgatá-lo. Um espectador correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a numa cana e a ergueu aos lábios de Jesus. Mas Jesus não bebeu. Recusou o conforto. Seu sacrifício precisava ser completo. Um silêncio solene irrompeu sobre a cena. Jesus ergueu o olhar, sabendo que o fim estava próximo. Então, reunindo cada vestígio de força que lhe restava, bradou: "Está consumado." O céu conteve a respiração, e pela última vez Jesus elevou os olhos ao firmamento e disse: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Com essas palavras, inclinou a cabeça e morreu. Subitamente, a terra respondeu. Naquele exato momento, o solo sob os pés de todos tremeu. Um violento terremoto abalou Jerusalém. As rochas se fenderam, túmulos se abriram e o véu do templo rasgou-se ao meio, de cima a baixo. A multidão silenciou. Rostos que antes zombavam agora estavam tomados de terror.
Muitos começaram a bater no peito, percebendo a gravidade do que haviam feito. Então, o centurião Longinos caiu de joelhos. Palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse contê-las, e com voz trêmula declarou abertamente: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O centurião que supervisionou sua crucificação tornou-se o primeiro gentil a reconhecer publicamente o Cristo crucificado. E então o silêncio caiu como um sudário sobre o Gólgota. O corpo de Jesus pendia sem vida. Os soldados, perturbados pela crescente inquietação, começaram a se retirar. A multidão, confusa e amedrontada, dispersou-se. Era dia da preparação para a Páscoa, e o costume judaico exigia que nenhum corpo permanecesse nas cruzes durante o sábado. Então foram a Pilatos, solicitando que as pernas dos condenados fossem quebradas para acelerar suas mortes. A ordem foi transmitida ao centurião Longinos, e ele deu o comando. Sem hesitação, os soldados pegaram uma pesada barra de ferro, aproximaram-se dos ladrões crucificados ao lado de Jesus e lhes estilhaçaram as pernas. Longinos sabia que Jesus já estava morto. No entanto, era seu dever verificar. Era a lei romana. Assim, Longinos tomou sua lança, aproximou-se da cruz e, com um único e rápido movimento, perfurou o lado de Jesus. E, naquele momento, sangue e água fluíram. O evangelista João, que estava ali, escreveria solenemente mais tarde: e aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Longinos fitou a ferida e, em seguida, sua lança manchada com aquele sangue puro. Inconscientemente, ele acabara de testemunhar o cumprimento da profecia. Olharão para aquele a quem transpassaram. Era um símbolo, sangue para redimir, água para purificar. O sangue caiu sobre seu rosto, e a tradição conta que seus olhos sofriam de uma enfermidade que turvava sua visão. Contudo, assim que aquela mistura sagrada tocou seus olhos, sua visão foi restaurada. Ali mesmo, aos pés da cruz, sob os céus ainda chorosos, Longinos finalmente compreendeu. Ele entendeu que não havia executado um rebelde. Ele transpassara sua lança no corpo do Filho de Deus. Caiu de joelhos mais uma vez, mas desta vez como um crente. As Sagradas Escrituras não detalham cada instante que se seguiu. Contudo, a rica tradição da Igreja e diversas escrituras antigas relatam o que aconteceu depois. Longinos, perturbado pelo que testemunhara, não pôde simplesmente retornar ao acampamento como se nada tivesse ocorrido. Por dias, o sono o abandonou.
A imagem de Cristo pendurado na cruz, silencioso e ainda, assombrava-o como um fogo que se recusava a apagar. Ele não conseguia mais seguir ordens sem questionar se estava servindo à verdade ou a um império cego. Após a crucificação, rumores começaram a circular por Jerusalém. Sussurros de que o túmulo de Jesus havia sido encontrado vazio. Alguns falavam de visões e encontros com o mesmo homem que ele vira morrer naquele dia na cruz. O centurião ouvia em silêncio. Contudo, cada palavra atingia as profundezas de seu ser, acendendo algo novo em seu coração e em sua alma. Ele sabia que não era uma farsa. Algo em seu interior sussurrava que a morte não havia sido o fim. Por dias não encontrou paz. Imagens do Gólgota o assombravam como um fogo sagrado. Ele se lembrava de cada palavra de Jesus, de cada olhar, de cada silêncio. E enquanto o mundo voltava à sua rotina, ele não podia retornar à sua. Ele não podia mais ser o centurião implacável que havia sido por anos. Seu coração, forjado em ferro e banhado em sangue, começou a rachar. Quando ouviu os rumores de que alguns haviam visto vivo, não se surpreendeu. Não sentiu ceticismo nem confusão, apenas uma certeza silenciosa e poderosa. Sim, era verdade. Jesus havia vencido a morte. Pela primeira vez, Longinos começou a de fato compreender a fé. Pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro peso da cruz, o milagre do perdão e o poder imponente da redenção. Por fim, compreendeu. Ele renunciou ao seu cargo, tirou sua armadura, devolveu sua espada e, sem olhar para trás, deixou o exército romano. E assim começou sua jornada de fé. Ele se juntou aos discípulos, buscou aqueles que conheceram Jesus e começou a aprender com aquele a quem um dia executara. Seu nome, Longinos, começou a ecoar entre os primeiros crentes. O centurião romano, que havia liderado homens em nome do império, agora caminhava descalço, seu coração em chamas, proclamando um rei que ele havia ajudado a crucificar. Por anos, ele viajou pelas regiões da Capadócia e Cesareia, na atual Turquia, anunciando a mensagem daquele que outrora crucificara. Eu o vi morrer, diria ele. Contudo, em sua morte encontrei a vida. Seu testemunho era poderoso. Ele não falava de teoria ou boatos. Ele estivera lá e sua história comovia corações. A mão que um dia empunhara a espada, agora erguia com bravura a palavra do Evangelho.
O centurião Longinos pregava a boa nova, e muitos creram, pois ele não era um pregador comum. Ele era o centurião que estivera aos pés da cruz. Mas Roma não perdoava aqueles que se afastavam de sua autoridade. E assim a perseguição logo se seguiu. Longinos foi preso, interrogado, espancado e ameaçado de morte. Ofereceram-lhe liberdade em troca de negar a Cristo. No entanto, Longinos, com a serenidade de quem descobrira a verdade, respondeu com fé inabalável. Assim, foi condenado. O mesmo império que o treinara como soldado, agora o executaria como traidor. Levaram-no para fora da cidade, e ali, no topo de uma colina solitária, ele foi decapitado. Longinos morreu como mártir, não com medo, mas com os olhos erguidos, espelhando aquele a quem ele vira erguer o olhar na cruz e dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Seu corpo foi sepultado na região da Capadócia, e logo os cristãos locais começaram a venerá-lo como santo. Muitos afirmavam que milagres e curas ocorriam em seu túmulo, e seu nome se tornou conhecido não como um carrasco, mas como uma testemunha, um fiel, um mártir. E assim, através dos séculos, a Igreja o reconheceu como santo. São Longinos, aquele que viu, aquele que creu, aquele que morreu por aquele que primeiro morreu por ele. Ele, contudo, não estava sozinho. Você precisa conhecer Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu e Tiago. Das ruas de Jerusalém aos confins da terra, esses 12 homens carregaram uma mensagem poderosa, o suficiente para desafiar reis, derrubar templos e cindir a própria história. Não possuíam exército, espadas ou alianças políticas. Tudo o que tinham era a fé no que haviam presenciado e seu próprio testemunho. Permaneça conosco para desvendar este fascinante tema.